Shalom, queridos, graça e paz. Legal, muito bom estar aqui com você mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus para o devocional deste dia. Para você que está me vendo pela manhã, bom dia. Você que está me assistindo à tarde, boa tarde. Você que está me vendo à noite, boa noite. E você que anda pela madrugada me assistindo, me ouvindo, uma boa madrugada para você. Gente, tenho dicas aqui excelentes, tá? Tenho aqui Consolidando a Equipe, um livro que escrevi, lancei o ano passado, livrão muito joia, sobretudo para quem quer trabalhar com liderança. Tenho aqui também Síndrome de Herodes. Esse livro aqui, muita gente estava atrás dele, tá aqui, ó, Síndrome de Herodes. Se você quiser, é só fazer contato comigo. Síndrome de Herodes, chega nas tuas mãos. Esse livro aqui é extremamente confrontador. E tem, obviamente, um encontro especial, que é o meu mais novo lançamento. Aliás, só lancei pela internet, porque não tive a oportunidade de fazer o lançamento na igreja, ia fazer também lá junto com os jovens, tinha já quatro lugares para fazer o lançamento, mas Deus sabe de todas as coisas, nós estamos felizes do mesmo jeito, mas já está à sua disposição. Como é que você tem que fazer, querido? É só você entrar no site caminharpublica.com.br, caminharpublica.com.br, tá aparecendo aqui no rodapé deste vídeo, você entra, lá tem todas as informações, bem facilzinho, você compra agora e daqui uns dias está chegando aí na tua mão. Dá para comprar com boleto, dá para comprar com cartão de crédito, com cartão de débito, lá é bem facilitado e outra, é bem baratinho, tá? Esses livros estão lá à tua disposição para te abençoar, principalmente nesses dias de quarentena, muita gente presa dentro de casa, olha aí, tem uma boa leitura para você. Maravilha, gente! Vamos então ao nosso devocional, vamos então à nossa meditação, à nossa reflexão neste dia. Eclesiastes capítulo 7, verso 7. Eclesiastes 7, a Bíblia diz assim, só a primeira parte do versículo, tá? Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Muito forte isso. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio. Salomão falando a respeito da opressão, falando das tribulações, das pressões que o homem pode passar por elas, ele diz que isso pode tirar o juízo de uma pessoa, pode enlouquecer até mesmo o sábio. As ações externas da vida nos pressionando internamente. Esses dias são dias de muita opressão. Tanto opressão espiritual, por isso você tem que vigiar, tem que orar muito, como também pressões emocionais. Ficamos oprimidos muitas vezes na alma por uma razão muito simples, devido às inseguranças que estão dentro do coração de muita gente. São guerras que são estabelecidas na alma e podem comprometer a nossa caminhada com Deus. Gente, o medo, a opressão, que enlouquece o sábio, conforme esse versículo, também diz respeito a isto, às inseguranças, às incertezas que tentam subir à nossa alma. Mediante isso, mediante esta proposta, que acredito eu é bastante pertinente para os dias atuais, eu quero fazer com você três considerações que podem nos ajudar nesses enfrentamentos, que podem trazer rumo, direção, apontar um norte de como agir nesta hora. Se você estiver interessado, me acompanhe aí nesta meditação, neste raciocínio que a palavra de Deus nos leva a esse entendimento, a essa compreensão. Em primeiro lugar, querido, este é um tempo, tá? Diante da opressão, diante da pressão que enfrentamos nesta vida ou as pressões que enfrentamos nesta vida, nós temos que sustentar a nossa fé. Para que a gente possa suportar tudo isso, sem que seja consumido por essas circunstâncias, nós teremos que olhar não apenas para aquilo que se pode ver,
aquilo que nós podemos ver, estamos vendo. E o que estamos vendo não é nada agradável. E o que estamos vivenciando não é nada muito bom. Sabemos muito bem disso. É nesta hora que a fé tem que trazer para nós o quê? Uma visão profética. Aquilo que ainda não foi feito, ainda aquilo que não aconteceu, Deus nos mostrar. O profético, ele tem essa capacidade de restaurar o nosso coração. Porque a gente está olhando para lá, a gente está olhando para cá, a gente está olhando para lá, olhando para tudo quanto é lado, e fala assim, Senhor Jesus, o que está acontecendo? Pai, me livra dessa. E de repente, pela fé, você sustentando a fé, Deus te coloca no profético. E quando Deus te coloca no profético, você começa a enxergar aquilo que os olhos naturais não veem. E quando nós enxergamos o que os olhos naturais não veem, mas os olhos da fé, os olhos do coração que são iluminados por Deus, o nosso coração vai se fortalecendo, a nossa alma vai se fortalecendo, o nosso espírito vai ficando cada vez mais forte. Por isso Hebreus, lá no capítulo 11, verso 1, falando sobre a fé, você conhece muito bem esse versículo, ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, é aquilo que não aconteceu, mas eu estou esperando. E ele diz, a convicção de fatos que se não veem. São fatos. Gente, ele não está falando de possibilidades, ele está falando de fatos. Coisas que irão, de fato, acontecer. Mas que já aconteceu no mundo espiritual e que será trazido à tona, que Deus nos dará. Então nós antecipamos, o profético ele tem essa capacidade de antecipar aquilo que ainda não foi, mas que acontece dentro do nosso coração como se já tivesse acontecido. E aí a gente se torna muito mais forte. Existem situações, meus amados, pelas quais nós passamos, que nós seremos sustentados exclusivamente pela nossa fé, pela fé nas promessas, naquilo que Deus nos mostrou. Por isso, o justo vive por aquilo que vê? Não. O justo vive por aquilo que recebeu? Não. O justo vive pela fé, porque a fé é esse instrumento de renovação, de transformação para o nosso espírito. Portanto, não enlouqueça, não perca o juízo nesta hora. Deus tem saída para você, Deus tem saída para mim. Pastor, mas qual é esta saída? Querido, Ele vai te mostrar, Ele vai trazer isso ao teu coração, Ele vai renovar, refrescar, refrigerar a tua alma e o teu espírito, através da tua fé nele, mostrando o que será. O que está sendo, amado, a gente já está vendo. Mas nós precisamos saber o que será. E Deus vai mostrar para nós. E nós não vamos temer, não vamos ter nenhum tipo de dor, nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de loucura que possa nos tirar do caminho, que nos roube o juízo perfeito e nos leve a fazer bobagem. Porque Deus falará, Deus vai falar contigo. Existem ocasiões em que vamos olhar para os lados e não vamos achar nada nem ninguém para nos apoiar, restando apenas olhar para o alto. Elevo os meus olhos. É necessário olhar para o alto. E aí seremos tomados de convicção, de certeza, que de lá sempre a mão de Deus estará estendida para nos abençoar, para nos socorrer e nos tirar destes apertos todos. Amém? Primeira base é exatamente essa. Nós precisamos sustentar a fé para que a gente não perca o juízo. Deus tem saída para você. Sustente a tua fé com as promessas de Deus. Segundo lugar, querido, nós precisamos conhecer e cada vez mais conhecer e nos manter na verdade. Conhecer a palavra e o poder de Deus é a base de sustentação mais sólida e eficaz que pode nos levar a vencer
qualquer situação, por pior que seja. Porque a nossa fé, ela precisa desse suporte. E o suporte qual é? É a verdade, é o conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe que o contrário de verdade é a mentira. E o que não faltam nesses dias são mentiras sendo proclamadas aos quatro ventos, aos quatro cantos. Jesus advertiu aos religiosos da sua época, dizendo que o erro deles se dava por falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Lá em Mateus, capítulo 22, verso 29, a Bíblia diz: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vou fazer uma perguntinha básica para você. Uma pergunta que Deus tem me feito. Você quer acertar? Se você quer acertar, Jesus está mostrando para você como é que a gente acerta. Porque ele diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando eu conheço as Escrituras, tenho a revelação delas e o poder de Deus, evidentemente eu vou fazer o certo. Se nós queremos fazer o certo, o caminho está aí. Conhecendo a verdade, nos mantendo nela, conhecendo o poder de Deus. Muitas pessoas são atropeladas nesses dias, por quê? Porque elas são envolvidas por todas as mentiras. E o diabo, ele prolifera mentira. Olha, lamentavelmente, eu uso a internet, nós estamos falando aqui pela internet, estamos falando aqui pelo meu canal do YouTube. A gente tem que entrar nesses espaços para falar a verdade. A gente tem que compartilhar, comunicar o evangelho. Mas a gente sabe que esse espaço, essas mídias, são usadas para falar muita mentira. E as mentiras, o que elas fazem conosco? Elas nos roubam a fé. E Jesus disse: conheçam a verdade. Ele falou para os principais da época, para os sacerdotes. Ele disse: vocês erram. Sabe por que vocês erram? Porque vocês pensam que conhecem as Escrituras, vocês não conhecem. Vocês não conhecem o poder de Deus. Mas, por outro lado, quando conhecemos as Escrituras, quando temos revelação das Escrituras, meu amado, quando conhecemos o poder de Deus, nós vamos fazer aquilo que é certo. Se eu quero fazer o certo, se você quer fazer o certo, já sabemos qual é o caminho. O caminho é conhecer a verdade, se manter firme nela e conhecer o poder de Deus. Conheça a verdade, conheça o poder de Deus. Dessa forma você não vai perder o teu juízo. Você não vai ser envolvido por mentiras. Você não vai enlouquecer. Não enlouqueça. Olha o que eu estou te dizendo. Não enlouqueça. Deus tem saída para você. Mas é necessário a gente conhecer a verdade. Sabe que eu me lembrei do negócio? Quando eu estava meditando essa palavra, tempos atrás, de vez em quando acontece isso. Lá na nossa igreja, na Igreja Caminho Santo, aparecem algumas notas falsas. E aí o tesoureiro leva para o banco, chega lá no banco e temos a decepção, né, dele chegar e falar assim: ó, essa nota aqui é falsa. Aí ele pega uma nota de R$100, R$100, e fala assim: ó, essa nota aqui é falsa, não dá para aceitar. E o pior de tudo é que ele recolhe a nota e fica com eles, tá? Ou seja, não nos dá a oportunidade de passar adiante. E evidentemente, querido, a gente não ia passar adiante. A gente sabe que é falso. Uma vez que ele disse que é falso e não pode ser usada. Eu não acredito que quem entregou esta nota como oferta na igreja, entregou sabendo que era falsa. Tá? Quando a gente não conhece, a gente pode ser enganado. Exatamente isso. O caixa do banco não é enganado. Por quê? Porque ele conhece. Faz parte do métier dele. Faz parte da sua vida. Então ele olha e ele vê. E ele tem, inclusive, lá alguns aparelhinhos para poder atestar se é falso ou se não é falsa. Tá? Da mesma forma, se conhecermos a palavra de Deus, aleluia! Se conhecermos as Escrituras, preste atenção no que eu estou dizendo. Se tivermos intimidade com ela, nós não seremos enganados. Nenhuma mentira vai prosperar dentro de nós, porque Deus vai desmascarar a mentira
com a verdade absoluta que é a sua palavra. Amém, querido? A terceira dica, a terceira consideração, tá? Lá em Efésios, no capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim, quanto ao mais, ou seja, para a gente ir finalizando, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Preste atenção nisso. Nós, neste tempo de luta, de guerra, neste tempo em que as pressões, as opressões, as dificuldades, as tribulações vêm sobre nós, querendo tirar o nosso juízo, querendo roubar a nossa sensatez, é fundamental buscarmos a intimidade de Deus e nos fortalecermos na sua comunhão. Mesmo que as negras nuvens, enquanto eu estou aqui falando para você, eu estou olhando lá para fora, hoje está bem nublado. Não sei, quando você for ver esse vídeo, não sei como é que vai estar, mas hoje está nublado. Eu não gosto de tempo assim, tempo nublado. Eu falei outro dia que o tempo ia virar e virou. Tempo nublado. Eu não gosto dessa coisa cinza. Eu não gosto dessa coisa tenebrosa. Eu gosto de dia ensolarado. Eu gosto de dia claro. Mas ainda que, falando de modo espiritualmente, emocionalmente, as nuvens negras se aproximem de nós, nós não podemos nos amedrontar. E sabe como é que a gente não se amedronta? Nos fortalecendo no Senhor, fortalecendo a nossa comunhão com Ele, buscando a sua intimidade. Fortaleça-se no Senhor, pois o tempo da adversidade é o momento em que a luz de Deus dentro de nós deve brilhar ainda mais forte. Está tudo escuro, está cinza, pouco importa. Dentro de você, a luz de Jesus, a luz do Evangelho, começa a brilhar à medida em que buscamos mais e mais e mais a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Jesus, a intimidade com o Senhor. Davi descobriu isso, ele fala isso no Salmo 18. Ele diz assim, tu que fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor é quem derrama luz nas minhas trevas. Ou seja, se tem alguma escuridão dentro de nós, o Senhor derrama luz quando a gente busca a comunhão. Quando nós deixamos, sabe, que essas coisas ruins, tenebrosas nos dominem, gente, isso vai nos levar para uma desistência. Isso vai enlouquecer um monte de... Não deixe, não goste desses sentimentos. Rejeite esse troço em nome de Jesus. Tem pessoas que, por temperamento, são melancólicas, gostam dessas coisinhas. Não é? Não deixe, não brinque com a tua alma. Não brinque com o teu coração. Não deixe a tua alma, o teu coração, a serviço do inferno. Desses ataques todos, meu amado. Rejeite isso. Busque a intimidade com o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Pode estar tudo escuro dentro de você, mas a luz de Jesus vai brilhar na tua vida. Vai dissipar as tuas trevas. E as pessoas vão olhar para você e ver o quanto você está reluzente. E você vai levar esta luz para as pessoas. Você vai socorrer gente. Você vai socorrer almas. Um pouquinho antes de gravar esse vídeo, estava vendo a situação lá no Ceará e eu comecei a chorar e falei, Deus, tem misericórdia daquela gente, tem misericórdia daquelas pessoas. São pessoas, na sua grande maioria, que não conhecem Jesus, não podem ir para o inferno. Eu falei, Deus, nós não podemos admitir uma coisa dessas. Agora tem gente que fica resignado diante dessas situações tenebrosas, cavernosas, horrorosas e tantos outros rosas que vão por aí. Querido, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Busque a intimidade com o Senhor e Ele vai brilhar dentro de você, vai arejar a tua alma. Nas trevas vai resplandecer a luz e quando a luz brilhar, acabou. Quando a luz brilha, acaba para as trevas. E é isso que o Senhor quer fazer nesses dias. De que forma? Através da nossa busca da sua intimidade. Então são 3 coisinhas que você precisa guardar. Fé, verdade e intimidade. Vamos lá, repita comigo. Fé, verdade e intimidade.
Esses são os 3 conselhos, são as 3 bases para a gente vencer qualquer tipo de loucura, qualquer tipo de desespero que nos leve a fazer bobagem. Fé, verdade e intimidade, como acabamos de ver aí nestes versículos. O que nós acabamos de ver vai aumentar a nossa capacidade de suportar, vai aumentar a nossa capacidade de resiliência. Vamos nos tornar mais resilientes, vamos nos tornar mais fortes. Olha para o exemplo de José, o José lá do Egito. Olha o José, o filho de Jacó. Olha por exemplo dele, gente. A sua vida foi marcada por rejeição, marcada por calúnia, por abandono, por traição. Ou seja, ele foi submetido a pressões e opressões que a maioria das pessoas nos dias de hoje suportariam. No entanto, ele suportou. Suportou por quê? Por causa da sua fé, por causa da verdade que estava dentro dele e da sua intimidade com o Senhor. Fé, verdade e intimidade. E isso fará com que você vença as tribulações do tempo presente, e se vier mais na frente a gente vai vencer também em nome de Jesus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está operando no mundo nessa hora. Então a vida de José é um grande exemplo para nós. Apesar de tudo, ele passou e saiu daquela situação mais forte, e saiu para governar. E é assim que você vai sair. Você vai sair para governar. Você vai ser o José da tua casa, para a salvação de toda a tua família. Você vai ser bênção para a tua cidade, bênção para o teu estado, para a tua nação. Mas não se esqueça, vamos lá, fé, verdade e intimidade. Portanto, diante das pressões, seja a intensidade que for, se permanecermos apegados à palavra de Deus, à fé em Cristo Jesus e crescermos na intimidade, sairemos mais fortalecidos para vivermos seguros na presença de Deus, dando um testemunho aprovado. Esta é a hora do testemunho da igreja. E isso nos levará a desfrutar de uma paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. Falei? Ouviu? Entendeu? Recebeu? Pois que Deus te abençoe com esta palavra. Coragem! Tudo vai passar e nós vamos vencer. Shalom, queridos! Graça e paz!